Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Quer dizer, boa tarde para mim, né? Eu estou gravando à tarde esse vídeo. Esse vídeo ele é para explicar como os trabalhos acadêmicos são feitos, tá? Passar algumas noções gerais em relação à pesquisa, à escrita do trabalho. A primeira coisa que eu quero falar é sobre a forma de pesquisar para fazer um trabalho, né? Para pesquisar, vocês podem pesquisar no Google mesmo, né? Aqui por uma busca em relação a um tema, né? Por exemplo, vamos colocar aqui um trecho aqui muito grande. Por exemplo, vocês vão falar sobre ciência moderna, né? Aqui vocês vão encontrar muitos sites, né? Sites, blogs, vão encontrar vídeos, né? Em relação a certo tema, e vocês podem fazer a leitura, né? Entra num site como esse aqui, por exemplo, faz uma leitura, tal. Existem dois tipos de pesquisa que a gente faz para fazer um trabalho, né? Esse tipo de pesquisa aqui, em sites, diversos sites na internet, a Wikipédia, o que for, né? E existe a pesquisa que é com base acadêmica, né? Ou seja, aqueles textos que vocês leem para as disciplinas, eles podem ser utilizados, né? Pode-se fazer a citação deles. E se vocês quiserem também, dá para pesquisar em sites como o Google Acadêmico, né? Por exemplo, o Google Acadêmico, esse primeiro aqui, ó. Ele vai buscar artigos, teses, dissertações sobre um determinado tema, então é possível também, né? Aí vocês vão obter uma base científica, né, que pode ser citada. Esse tipo de primeira busca que nós fizemos ali são fontes que a gente vai poder ler, mas a gente não cita ela, e nem usa texto integral desse tipo de fonte, tá? Aqui a gente vai encontrar no Google Acadêmico fontes que já são acadêmicas, né? Além desse site tem outros como o Cielo, como o Periódicos CAPES, né? Todos esses são sites onde se encontra, né, citações, se encontra artigos, livros e teses, dissertações, né, que são as fontes acadêmicas, aquelas que nós podemos citar nos nossos trabalhos. Ainda em relação a esse tipo de pesquisa para trabalho acadêmico, é importante fazer alguns outros tipos de leituras, né? Na vida acadêmica, vocês vão precisar, ao longo do tempo, aumentar o rol de temas dos quais vocês têm conhecimento, né? Então é importante também ler jornais, né? Ler um jornal nacional, um jornal estadual, jornal local, vários tipos de jornais. Todos os dias vocês deem uma olhadinha, porque vocês vão lidar com temas, né, que estão na atualidade e que vão dar conhecimento de vários assuntos, e isso uma hora ou outra vai ser tema de algum trabalho, né? Por exemplo, na geografia humana, a gente fala muito sobre política, fala sobre economia, e vocês têm que estar antenados com isso, né? Ou seja, ao longo do tempo de graduação, vocês irem aumentando o rol de informações que vocês têm, para que vocês reflitam cada vez mais profundamente sobre os problemas que são trazidos
para vocês nas disciplinas, né? Agora, em relação à escrita, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês de um trabalho acadêmico. Esse é um trabalho que eu tenho autorização, né, da pessoa que é autora para mostrar. Tirei o nome aqui, né, porque não interessa. Mas esse é um trabalho que está bem feito, né? Ou seja, ele tem uma capa, estão vendo aí a capa? Ele tem uma folha de rosto também, né? Isso aqui é a capa e a folha de rosto do trabalho. É importante que todos os trabalhos tenham uma capa e uma folha de rosto, né? Todos. Inclusive aquele relatório de campo que nós fizemos lá da festa camponesa, né? Para a turma de segundo período, e outras turmas também, né? Se vai entregar de forma digital um trabalho, então é necessário ter a capa e a folha de rosto, né? Se ele for de forma escrita também, aí cabe fazer também uma capa e uma folha de rosto para ele, tá? Porque aqui tem a identificação padrão, né, da instituição, do autor, do título, da data, e aqui esse quadradinho, ele é a natureza do trabalho. Você vai dizer o que é esse trabalho. Então aqui no caso, né, está dizendo um trabalho apresentado a determinada disciplina, tá vendo? Então sempre tem esse escrito aqui que muda conforme o trabalho. Aqui no caso uma análise de um texto, né, do Celso Furtado sobre o Nordeste do Brasil. E aí esse aqui é um trabalho que eu passei, né, e recebi essa resposta aqui. Então é um trabalho que ficou bom, né? O texto que eu passei é esse do Celso Furtado, mas tem outras citações aqui, como esse Duarte, né? Ou seja, essa aqui é uma pesquisa da própria aluna que fez o trabalho, né? Que trouxe essa citação direta aqui. Aqui, no caso, ela precisaria colocar a página, né? Sempre que a gente cita algo literalmente, né? De forma integral, precisa citar a página. Por exemplo, a página 3, né? Então, esse aqui é um trabalho que, por exemplo, né, quando eu recebo ele e que vou fazer a análise de plágio, eu pego ele aqui, ó, peguei aquele parágrafo, eu venho aqui no Google, coloco o texto, e aí eu não encontro grandes trechos iguaizinhos estão lá no texto que eu recebi, né? Então, quando eu encontro assim, ó, essas pequenas palavrinhas aqui, as pretas são as que tem naquilo que eu colei aqui em cima, né? Um texto que tenha plágio, ele fica diferente. Vou mostrar para vocês aqui esse. Por exemplo, olha a quantidade de palavras em preto que ficou aqui, né? Então, tem texto daqui lá naquele trabalho, né? Aí, às vezes, tem vários sites que tem o mesmo texto, né? Mas esse aqui ficou só nesse da Wikipédia. Então, nesse caso, é considerado plágio, né? Quando eu tenho aqui várias palavras, né? Aqui mesmo não estando marcando essa palavra aqui, ó, e essa, quando eu vou ler lá no trabalho, na verdade, elas estão lá, tá? Então, é porque o Google, ele destaca apenas algumas palavras aqui, mas provavelmente eu vou encontrar daqui até aqui, ó, todo integral lá no trabalho, mas aqui não está mostrando direitinho, né? Aí com a prática assim quando eu coloco aqui eu já vou sabendo. O texto
estudante, ele tem algumas características, né? Então, ele tem algumas dificuldades, né? De pontuação, de palavras erradas, várias coisas, que normalmente a gente já espera encontrar esse tipo de erro, né? Eu corrigi aqui um erro que vocês viram, né? Aqui, por exemplo, tem um ponto, espaço sobrando, tal. Então, isso aqui é um texto de estudante normal, ele tem esses errinhos aí e tudo bem, né? Aqui falta a página dessa citação integral também. Enfim, aqui teria que estar aqui, teria que estar com todas em maiúsculo e teria que indicar a página também, né? Mas, enfim, esse aqui é um trabalho de estudante, ele tem esses erros, normal. Mas quando a gente recebe um trabalho que vem com plágio da internet, normalmente o texto de internet é um texto muito bom. Então, ele vem aquele texto todo bem elaborado, bem escrito, com palavras complexas que não fazem parte do vocabulário do aluno. Então, a gente bate o olho e já sabe que não é do aluno. Então, a gente coloca no Google e aí vai levar para aquele site de onde foi tirado o trabalho, né? Então, assim, para fazer um trabalho acadêmico, vocês precisam aceitar que vocês são escritores. Vocês vão escrever para várias disciplinas alguns textos, né? Então, a universidade é um local em que assim os alunos precisariam já vir com certa capacidade de escrita. Nós sabemos que a educação no Brasil não é tão boa ao ponto de ensinar isso devidamente, né, aos alunos do ensino básico. Então, esse é um desafio a mais que se coloca para o estudante universitário, né, que é o de desenvolver texto durante a graduação. É uma dificuldade que cada um vai ter que enfrentar e romper isso, né? E conseguir cada vez mais fazer textos melhores, né? Então, é uma decisão necessária. Sem essa decisão, não é possível chegar ao final da graduação, né? Então, a escrita acadêmica, ela tem que ter essas preocupações de forma, né? O que é a forma aqui? Aqui, por exemplo, né, a forma de citar, que eu ensinei aqui, ó, mostrei a vocês, né? A forma de escrever, por exemplo, aqui, esse parágrafo tem 2 centímetros, ele está conforme o que pede a norma acadêmica, né? Eu não posso digitar assim sem o recuo de parágrafo. Eu não posso deixar o texto também assim sem justificar. Ó. Aqui está alinhada a margem esquerda, aqui está alinhada a margem direita, aqui está centralizado e aqui está justificado. Olha só. Então, o texto tem que estar justificado, tem que ter o parágrafo de 2 centímetros aqui, ó, que não é o automático do Word, né? Esse aqui eu não faço nem com espaço, nem com tab, né? Se eu fizer com espaço, né, eu vou aproximando ele dos dois aqui, mas não fica muito bom. Se eu fizer ele com o tab, que é essa teclinha ao lado do Q no teclado, aí ele vai me dar aqui, ó, 1,25 de distância. Se eu apertar de novo o tab, ele vai fazer isso aqui, ó, tirar da margem. Então, é uma coisa que não pode ser feita dessa forma, né? Eu venho aqui e coloco em 2 centímetros. Então, tem a norma para citação direta longa, né, que tem aquele recuo de 4 centímetros e tal. Tem as margens aqui do documento, então eu tenho que vir aqui e conferir as margens, né? Aqui no caso está configurado para o padrão acadêmico, né? Superior esquerda 3, inferior direita 2. Então, são várias coisinhas, né, do nosso lidar acadêmico
que tem que ser enfrentados aos poucos, né? É claro que um aluno que está no início, ele vai ter mais dificuldade, mas quanto mais avançado no curso estiver, mais facilidade se vai ter com o uso, né, dessa formatação acadêmica, né? Na hora da escrita em relação ao conteúdo aqui, a gente busca escrever da forma mais complexa que a gente conseguir, né? Aquela forma que expresse um pensamento elaborado, uma reflexão, algo inteligente, também algo que é escrito de forma elegante, que utiliza as palavras mais complexas que você consegue utilizar, né? Porque esse é um exercício, né, que a gente está fazendo para a nossa formação, né? Ou seja, a gente chega à universidade com uma capacidade de escrita, essa capacidade ela tem que ir saltando, melhorando ao longo dos períodos, né? Então, cada vez mais um texto mais bem feito, mais pontuado, né? Com as vírgulas, os pontos no lugar. Então, o texto, quando você escreve ele, normalmente ele sai da cabeça da gente e vai para o papel sem estar muito bem pontuado, né? Então, a gente tem que desenvolver aquela capacidade de entender, por exemplo, o que é um ponto e não a vírgula, né? Muitas vezes esse ponto aqui, ele vem na nossa escrita assim, né? Ou às vezes ele não tem nada aqui. E aí, como é que eu vou diferenciar isso? Eu vou fazer a leitura do texto e vou saber, pela minha leitura, que a minha leitura deu um ponto aqui e que aqui a minha leitura começou a nova frase, né? Então, essa capacidade de escrever, ela está ligada à capacidade de ler também, né? Então, tem que ler, reler o texto e reescrever várias vezes, né? Necessário fazer essa reescrita no momento que você está escrevendo, porque é o momento que as ideias estão na sua cabeça, né? Se você vai revisar depois, aquelas ideias já não estão ali para você refazer o texto, né? Então, o melhor é você gastar bastante tempo num parágrafo e só sair dele quando estiver pronto, né? Cada parágrafo tem um assunto, quando o assunto muda, você muda o parágrafo. Outro aspecto que eu quero mostrar para vocês é como salvar os arquivos, né? Por exemplo, eu vou aqui no salvar como, daí suponhamos, né? Aqui eu estou com um texto que está assim, exemplo, trabalho, vídeo, né? Então, eu fiz o trabalho e vou enviar para um professor, né? Então, eu vou colocar meu nome aqui, por exemplo, né? Trabalho. Eu não vou colocar o nome inteiro da disciplina aqui não, porque eu preciso de um nome sintético aqui, né? Às vezes eu posso colocar aqui o segundo bimestre, por exemplo, né? E coloco meu nome. Por exemplo, aqui já dá para identificar, né? Ou seja, já tem o nome no meu trabalho, né? Porque às vezes a gente recebe trabalhos que vem escrito assim, ó, trabalho. Apenas isso. Ou às vezes escrito assim, ó, trabalho do Antônio. Eu recebo um arquivo com esse nome aqui, aí eu sou obrigado a mudar o nome do arquivo, né? E se eu vou procurar lá depois de eu fazer download, eu nem sei que trabalho é aquele, então isso me dá muita, muito trabalho, né? E assim, a gente deve se preocupar com essa coisa de escrever o nome certo no arquivo, né? Porque vocês estão sendo treinados para o trabalho, né? Para a vida de vocês. Então, por exemplo, vocês se formam e lá
para o diretor da escola onde vocês vão trabalhar, vocês mandam um e-mail com um arquivo que não tem um nome legal, daí isso, né, é ruim. Assim como a forma de enviar os e-mails também, tá? Um e-mail funciona da seguinte forma: aqui é o meu e-mail institucional, aqui tem o nome de quem enviou, tá vendo? E aqui tem o assunto que a pessoa colocou, tá vendo? Depois disso, tem o texto que a pessoa colocou lá na mensagem, né? Cada uma dessas coisas tem um, um lugar específico na mensagem, né? Então, por exemplo, aqui, vou simular que eu estou mandando um e-mail para mim mesmo, para o meu outro e-mail pessoal, né? Meu e-mail pessoal é esse aqui. Então, eu tenho ali um destinatário, um e-mail que vai receber o meu trabalho, né? Aqui eu tenho o assunto. O assunto, ele é uma identificação rápida que eu tenho aqui, ó, tá vendo? Projeto de pesquisa, projeto de pesquisa, documento de tá. Isso aí é o assunto, né? Então aqui, por exemplo, trabalho segundo bimestre. Basta isso porque aqui do lado a pessoa que recebe já sabe o nome de quem enviou. Então, eu escrevo assim, ó. Boa tarde. Ou seja, eu começo aqui com um cumprimento, né? O início, né? Aqui é o padrão de uma carta, como se fosse uma carta. Então, essa aqui é a mensagem, tá vendo? Daqui para cá é a mensagem. Aqui, destinatário, o assunto, a mensagem, né? E aqui tem a despedida, né? Aí que normalmente é atenciosamente, ou aquele ATT, que é a abreviação de atenciosamente, ou abraço, beijo, o que for, né? No meu aqui, eu configurei para toda mensagem que eu for enviar, ele já tem esse final padrão aqui, né? Então é possível fazer isso no e-mail de vocês também lá nas configurações. Então, o meu, eu escrevo só a primeira parte, essa última parte aqui é padrão, vai para todos, né? E aí, eu venho aqui e anexo o arquivo, né? Anexo o arquivo, por exemplo, esse mapa aqui que eu fiz para um aluno, eu vou esperar esse arquivo chegar até o final aqui. No caso do Gmail, né, ele precisa cumprir todo esse azulzinho e depois ele vai ficar com esse nome aqui em azul. Aí, agora ele está anexado. Agora eu posso enviar. Eu enviando, ele vai com esse arquivo direitinho, né, aqui. Não vou enviar ele não, é só para mostrar para vocês, né, como se faz. Então, pessoal, essas são orientações gerais, né? Nós recebemos muitos trabalhos com problemas sobretudo de plágio, né? É o maior problema. Quando um trabalho vem com plágio, o que eu faço é não aceitar esse trabalho, tá? Para alguns pode parecer algo extremo, assim, né? Porque às vezes o trabalho tem uma parte com plágio, outra parte sem plágio, né? Mas isso é para significar que isso não pode acontecer nos trabalhos universitários, né? Então, um trabalho com plágio é um trabalho que, para mim, na minha forma de lidar, né, não pode ser avaliado. Eu não posso aceitar um trabalho que tem plágio
e atribuir uma nota a ele, ainda que esse plágio esteja apenas em parte do trabalho, né? Então, é um trabalho que vai ser zerado, e às vezes eu dou prazo, né, para refazer, mas o melhor é se certificar de que o trabalho não está com plágio, né? Fazendo aquela mesma análise que eu fiz ali, se vocês tiverem dúvida, né? Para fazer um trabalho, vocês precisam, às vezes vocês podem até fazer aquela coisa, né, de pegar um texto da internet, colar ele aqui, né, e seguir ele como um modelo, né, por exemplo. Pego aqui esse texto, colo ele aqui. Para eu colar um texto da internet sem que ele venha com a formatação de lá, eu vou vir aqui, ó, opções de colagem, manter somente texto. Ele vai ser colado dessa forma aqui. Eu vou colar sem o colar especial. Aí ele vem, ó, a cor dele aqui está meio esverdeada, né? Então essa formatação aqui, ela é da internet. Então não é assim, porque às vezes a gente vai fazer uma citação de um texto, esse texto está na internet, a gente vem, cola ele aqui, e aí ele vem com a formatação da internet, né? Então, colando sem a formatação, né? Colar texto sem formatação, como eu fiz, vai fazer o texto vir para cá sem aquela formatação da internet. Então, por exemplo, se vocês pegam esse texto como base aqui, aí vocês vão, a partir daqui, ó, escrever um texto. Vocês podem ler isso aqui, ler outra coisa e tal, mas vai ser o texto de vocês, isso é importante, né? Então, pegar apenas a ideia desse texto aqui e no outro parágrafo aqui vai ser o texto de vocês, né? Isso é importante. Bom, o que eu tinha para falar é isso, sobre os trabalhos, né? Sei que não é algo fácil, né? Porque são muitos trabalhos e há dificuldade, né, de compreensão de alguns temas de disciplinas, e há dificuldade de escrita e tal, né? O tempo de vocês é curto, vocês trabalham, estudam, né, a maioria, mas é importante enfrentar isso, né? Se colocar nessa posição de ser uma pessoa que vai estudar com seriedade, dar o melhor de vocês, escrever da melhor forma, né? Sempre que escrever, revisar o texto inteirinho para saber se as palavras estão legais, a pontuação, né? Então isso ao longo do tempo vai fazer vocês crescerem, né, muito, bastando uma atitude apropriada para esse crescimento, né, que é o de se colocar como uma pessoa que está aprendendo todo dia, né? Então é isso. Muito obrigado.